chamou os corajosos. Não é verdade? Ainda que a gente vá ter medo, mas quando o Senhor chamar, a gente deve ir e obedecer à vontade dEle. A palavra que eu tenho, que o Senhor gerou no meu coração, o Senhor vem falando ao longo da semana, né? E o Senhor falou comigo assim que Ele é o Deus que escolhe pessoas improváveis em cenários improváveis. Então eu e você, nós somos com certeza pessoas improváveis que fomos escolhidos por esse Deus grandioso para uma obra gloriosa e tremenda aqui na terra, através da minha vida e da tua, amém? E nessa noite eu gostaria de discorrer um pouquinho, falar um pouco sobre Gideão. Aqui está em Juízes, no capítulo 6. A partir do versículo 11. Não, vamos ler a partir do versículo 1 para a gente poder entender um pouco o cenário, amém? Que diz assim, Juízes capítulo 6, a partir do 1. Novamente, o povo de Israel pecou contra o Senhor. E por esse motivo, ele os entregou nas mãos dos midianitas. E a mão de Midian se tornou cada vez mais pesada sobre os israelitas. Por isso, os filhos de Israel construíram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que o povo de Israel formava suas plantações, os midianitas, os amalequitas e outros povos da região a leste deles as invadiam. Acampavam na terra e devastavam as suas colheitas ao longo de todo o caminho até o sul, nas proximidades de Gaza. Não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem os jumentos sequer. Aqui no 7. Então, quando o povo de Israel rogou ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor enviou-lhes um profeta que lhes exortou. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu vos fiz subir do Egito e vos fiz sair da escravidão. Eu vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos os que vos oprimiam. Eu os expulsei de diante de vós e vos concedi a terra onde eles habitavam. E também vos declarei: eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais os deuses e o poder dos amorreus, em cuja terra habitais. Contudo, vós não me destes ouvido. Aqui a gente vê um cenário onde o Senhor já tinha libertado o povo de Israel. Eles estavam vivendo na terra prometida, mas eles não deram ouvido ao Senhor, porque o Senhor disse que eles deveriam destruir os povos inimigos, e eles permitiram que aqueles inimigos eles vivessem ao redor dele. E a gente vê isso lá no capítulo 2 de Juízes. E o Senhor falou com eles, né, que por causa que o Senhor repreendeu o seu povo, né, por causa que ele tinha feito um acordo com aquele povo, onde Deus disse que eles deveriam destruir, né, e eles toleraram viver no meio deles. A partir daquele momento eles seriam seus opressores. A partir daquele momento, os deuses daquele povo seriam uma cilada para o povo de Israel. Então nós vemos aqui um cenário onde o Senhor já tinha tirado o seu povo da terra do Egito. Eles já estavam na terra prometida, mas ainda estavam subjugados e vivendo um terror, um temor por causa daqueles povos inimigos que eles tinham tolerado lá no começo. E aí a gente vê aqui no capítulo 6 que aquele povo, o povo de Deus, eles plantavam, mas eles não colhiam. Eles estavam aqui semeando, mas quando eles estavam para colher, o povo inimigo vinha e roubava tudo. E eles estavam num cenário de extrema pobreza, porque o inimigo estava ali roubando tudo aquilo que eles estavam trabalhando. Já estava na terra prometida, já estava debaixo daquilo que o Senhor tinha prometido a eles, mas ainda estavam sendo oprimidos
Por causa de quê? Porque eles não obedeceram na totalidade ao Senhor e estavam sofrendo a consequência, né? Então a gente vê aqui que esse povo ainda estava sofrendo com uma mentalidade escravizada. Eles estavam ainda nesse cenário improvável, né? Um cenário que o Senhor tinha dito que eles iriam colher, estavam numa terra que mana leite e mel, mas eles não estavam colhendo, assim como o Senhor tinha prometido lá em Josué, quando eles tomaram a terra. Então aqui este é o cenário que a gente vê, aonde o Senhor alcançou e vislumbrou um improvável, que é Gideão. E a gente vê aqui no mesmo capítulo, no versículo 12, e o povo se vê nessa condição e eles começaram a clamar ao Senhor, porque o nosso Deus é misericordioso, né, queridos? Ainda que nós sejamos infiéis, ainda que muitas vezes desobedecemos, colhemos as consequências, mas quando clamamos, oramos e pedimos a sua misericórdia, assim como foi cantado, a bondade do Senhor nos alcança. O favor do Senhor sempre vai nos alcançar, amém? Então a gente vê aqui, e é uma das coisas que eu queria que você e eu nessa noite a gente pensasse, aonde é que eu e você, qual área da nossa vida nós estamos plantando, nós estamos nos sobrecarregando, semeando e ainda não estamos colhendo, aonde é que o inimigo das nossas almas ainda está retirando, não permitindo que a gente colha as promessas do Senhor na nossa vida. Então, nesse cenário aqui, vamos ler comigo aqui em Juízes, capítulo 6, no versículo 11. O anjo do Senhor veio e assentou-se sobre o grande carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, filho de Abiezer. E aconteceu que Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas, a fim de ocultá-lo aos midianitas. Então, o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe saudou. E Yahvé esteja contigo, valente guerreiro. Ao que Gideão declarou: meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que nos sobrevém toda essa calamidade? Onde estão todas as maravilhas que os nossos pais nos contam quando afirma: não nos fez o Senhor subir do Egito? Entretanto, agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. Então o Senhor olhou para Gideão e lhe ordenou: vai com as forças que tem, vai e liberta o povo de Israel das mãos de Midian. Ora, não sou eu quem te envia? Glória a Deus. Aqui a gente vê Gideão num lugar improvável, né? Como ele diz, é o menor da casa dele, num lugar improvável. Ele estava ali malhando trigo num lugar que não era um lugar para malhar trigo. Era um lugar para prensar uvas. Mas o Senhor viu ali em Gideão, olhou para ele e já disse assim: vai com a força que tu tens. Quando ele vai saudar Gideão, ele já sauda assim: o Senhor está contigo, valente guerreiro. E a gente vê que esse homem estava provavelmente ali, escondido, porque estava com medo. Né? Ele estava com medo contra aqueles inimigos que eram milhares, que quando vinha, a Bíblia fala que era como gafanhotos. Eles tomavam tudo o que eles tinham e deixavam aquele povo em extrema pobreza. E aí a gente vê agora o Senhor olhando para Gideão e dizendo assim: o Senhor é contigo, valente guerreiro. Olha que coisa grandiosa, né? O Senhor chama ele de valente, de corajoso, um homem que está amedrontado diante daquela situação. E aí, o que é que o Senhor tem nos chamado? Na verdade, muitas vezes a gente olha para nós e diz assim: o Senhor me chamou por algo que é improvável, que não tem como eu conseguir fazer isso que o Senhor está me chamando para fazer. E a gente vê aqui na história de Gideão, o Senhor que é o Deus que está no presente, mas eu gosto muito de dizer que Ele também é o nosso Deus que está no nosso futuro, porque Ele já viu além daquilo que a gente vê, Ele já sabe quem Ele nos chamou para ser e quem nós iremos nos tornar.
Amém? Qual o propósito que o Senhor nos criou? Então, quando ele olha para Gideão, ele chama de valente guerreiro, porque foi esse o propósito que o Senhor tinha chamado Gideão. E aí, quando ele diz assim, então o Senhor olhou para Gideão aqui no 14, vai com a força que tu tens. Aí a gente pode dizer assim, mas Senhor, eu só vou corresponder aquilo que o Senhor disse que eu seria quando eu tiver já aquilo que o Senhor disse que ia fazer na minha vida. Quando eu já entender completamente da palavra, aí sim eu vou evangelizar. Mas aí o Senhor está dizendo aqui, vai com a força que tu tens, Gideão, com a força que você tem agora. Então, muitas vezes, a gente vê aqui nesse cenário que o Senhor ele não tem problema em lidar com as nossas inseguranças. Gideão era um homem inseguro. Então, o Senhor não tem problema em lidar com as nossas limitações, com as nossas falhas. Mas o Senhor é o primeiro, né? É o maior interessado em nos forjar, em nos fazer ser aquilo que Ele nos chamou para sermos. Então, queridos, muitas vezes nós vamos olhar para as nossas limitações, para aquilo que ainda nos falta, e vamos dizer assim, mas Senhor, não tem como eu fazer isso. E o Senhor, assim como fala aqui a Gideão, Ele diz assim, vai com o que tu tens. O Senhor te chamou para ser um evangelista, vai com o que tu tens. A gente tem estudado aqui na escola bíblica sobre os dons espirituais e tem sido glorioso. E muitas vezes a gente olha assim para a situação e diz, mas Senhor, ainda não sei lidar com isso. O Senhor me deu esse dom, eu ainda não sei. Mas vai com o que tu tens, a tua limitação, com aquilo que o Senhor já revelou, descortinou o seu conhecimento. Amém? Então, nós vemos aqui que o Senhor realmente não tem problemas em lidar conosco, com as nossas falhas. Porque Ele vai nos ajudando dia após dia, enquanto nós vamos. E aí a gente vê, ao longo dessa história de Gideão aqui, porque se nós formos olhar para dentro de nós, para a nossa família, né? Para quem nós somos, a trajetória que fomos criados. Muitas vezes Gideão vai dizer assim, mas não há nenhum dentro do meu clã, dentro da minha família, alguém que foi um guerreiro valente. Aí talvez você olhe para mim e diga, mas irmã Karine, não há dentro da minha família alguém que sirva ao Senhor com excelência, com interesse de coração, mas o Senhor te chamou para isso. Então, você é o primeiro, você é o que foi chamado, assim como Gideão. Gideão era o menor, além dele fazer parte da menor família da tribo dele, ele era considerado o menor da sua casa. Então, queridos, Deus não tem problema de nós sermos improváveis, amém? De nós olharmos para as nossas circunstâncias, porque o Senhor ele pode fazer algo inédito na minha e na tua vida. Algo que jamais foi feito na nossa família, o Senhor pode começar através de mim e de você. E aí, através da nossa linhagem, o Senhor vai fazendo coisas novas e a partir dos nossos filhos, eles vão dizer, mas eu vim com a linhagem daqueles que servem ao Senhor. A partir de agora, o meu pai, a minha mãe, os meus tios servem ao Senhor. É uma família, ainda que você diga para mim, mas Karine, na minha família não tem pastor, na minha família não tem missionário, e o Senhor me chamou para ser um pastor, um missionário, Ele disse. E como é que isso vai se dar? Mas o Senhor, Ele é especialista em fazer o inédito dele na minha e na sua vida. Então a gente vê aqui que Gideão, ainda que o Senhor estivesse falando isso, ele titubeou, queridos. Muitas vezes o Senhor fala conosco e a gente fica, como isso vai ser? E aí, ainda que na incredulidade, sem saber como é que o Senhor vai fazer, Gideão disse, eu vou aqui, né, quando a gente vai ler, porque não dá para ler toda a palavra, eu vou preparar uma oferta ao Senhor, e o Senhor disse, eu te espero.
E ali, quando ele trouxe aquela oferta de pão e de carne, o Senhor mandou que ele colocasse um molho ali, fizesse um altar e o Senhor consumiu. E aquele homem pôde entender que realmente era o Senhor que estava falando com ele. Então, queridos, às vezes nós temos dúvidas daquilo que o Senhor nos prometeu, daquilo que Ele tem nos chamado para fazer. Não há problema da gente questionar e dizer: Senhor, é o Senhor mesmo quem está falando comigo? É o Senhor mesmo que está requerendo que eu faça isso? O Senhor, com toda certeza, vai responder ao meu e ao teu coração, né? Com dúvidas genuínas, porque imagine, aquele homem foi encontrado num lagar e o Senhor ali estava dizendo: você vai destruir todo esse povo inimigo. Então ele oferta ao Senhor e aí o Senhor recebe aquela oferta e ele entende: não, é Deus mesmo que está me chamando. Então, após o Senhor mostrar para ele que era ele mesmo que estava chamando, o Senhor comissiona Gideão a destruir todos os altares idólatras que a família dele e aquele povo no meio dele tinha. Então aqui a gente vai ver uma segunda coisa. O Senhor nos chama, né? O Senhor nos comissiona, o Senhor mostra que está conosco, mas o Senhor, a partir do momento que Ele nos chama, Ele nos quer por inteiro. E aqui a gente vê que o Senhor começa um processo ali de destruir toda a idolatria no coração de Gideão. E é assim comigo e com você. O Senhor vai destruindo e destronando cada altar idólatra do nosso coração quando Ele nos comissiona. Então, o Senhor nos quer por inteiro, queridos. É muito lindo a gente ver assim: o Senhor me chamou. Aí a gente diz assim: é lindo, é glorioso, é maravilhoso, mas não é de qualquer jeito. Amém? É lindo quando o Senhor nos comissiona, mas não é de qualquer jeito que nós vamos servir a Ele. Então, nós vemos aqui que Gideão, ainda voluntário, ele não foi durante o dia, mas ele obedeceu. Ele foi lá e destruiu todos aqueles altares. Ainda no capítulo 6, a partir do versículo 25, a gente vai ver que ele obedece ao Senhor. E ele destrói esse altar, né? E aqui, a partir do versículo 33, vamos ler? Depois de destruir os altares idólatras, de tirar daquele meio, porque o Senhor também não age em nosso favor de qualquer jeito. Não tem como a glória do Senhor ser dividida, não tinha como Deus agir em favor daquele povo, existindo aquele povo ainda idolatrando a Baal, não é verdade? Então o Senhor destrona, tira todo aquele altar, para que todos pudessem ver que quem fez aquela grande obra, quem os livrou da mão do inimigo, tinha sido Deus Todo-Poderoso. Então, para isso é que o Senhor pediu a Gideão que ele destruísse esses altares. Aí Gideão faz isso e logo em seguida o Senhor dá uma ordem a ele para ele conclamar aqueles homens para começar essa guerra santa. Para que ele pudesse tirar, juntamente com aqueles homens, todo o povo inimigo ao redor deles, que estava oprimindo. E aqui no versículo 33, nós vemos que nesse meio tempo, todos os midianitas, amalequitas e outros povos que vinham do leste uniram as forças de seus exércitos, atravessaram o Jordão e acamparam no vale de Jezreel. Então, o Espírito do Senhor tomou pleno controle de Gideão e o fez tocar o shofar, a trombeta de convocação, conclamando assim todos os abisreritas para segui-lo. Então a gente vê aqui que logo após destronar aqueles altares, Gideão faz uma conclamação para que todos os homens viessem. Porque aqueles inimigos estavam ali ao redor, tinham atravessado o Jordão e estavam cercando eles.
E o Senhor tomou, aqui fala que o Espírito do Senhor toma Gideão. E Gideão toma essa atitude de tocar o sofá e convocar o povo para essa guerra. Então, a gente vê que mesmo fazendo isso, Gideão foi lá e pediu um sinal a Deus. Ele estava no caminho da obediência, amém? Então, à medida que ele foi caminhando com o Senhor e foi obedecendo, o Senhor foi forjando nele: eu estou contigo. Eu estou contigo, Gideão. E o Senhor não tem problema com a incredulidade de Gideão aqui, porque Gideão pede um sinal, né? Depois que ele conclama, ele obedece. Gideão ainda pede um sinal ao Senhor. Aí diz assim: vou colocar aqui uma porçãozinha de lã, onde a gente malha o trigo. Se a lã estiver molhada, ou se a água estiver ao redor, ele fez 2 vezes. E o Senhor, assim como ele pediu um sinal, o Senhor cumpriu. O Senhor deu um sinal a ele. E aí Gideão diz assim: não, Deus está comigo. E segue para fazer a vontade do Senhor. Aí a gente vai para o capítulo 7. Porque a gente vê aqui, queridos, que Gideão olha para si e diz assim: eu não tenho como liderar esse povo, esse grande exército. Eu estou indo, Senhor, mas o Senhor está comigo. E a gente vê aqui algo glorioso, porque ele compreende que não é na força dele. Às vezes a gente olha para situações na nossa vida e se a gente quiser tomar o controle da situação e achar que podemos, que fazemos, isso é destruição, queridos. Mas quando nós entendemos que todo o poder de vencer as guerras está sobre o domínio do nosso general de guerras, aí é que é glorioso. Quando a gente compreende que é o Senhor que vai adiante de nós, que nós não temos forças mesmo, que muitas vezes nós não temos recursos, não temos armas para ir, mas quando o Senhor diz: vai, eu estou contigo, certamente essa guerra, ela já é uma guerra ganha, queridos. Em nome de Jesus. E aí a gente vê aqui no capítulo 7, quando Gideão ele está indo para aquela batalha. E aí a gente muitas vezes vê a situação como é um cenário de guerra. Quando a gente lê isso aqui, diz: meu Deus, Deus faz do jeito dele, não é no nosso. Né? Um povo que vai guerrear contra os inimigos sanguinários e não tem uma espada, não tem uma armadura, mas o Senhor, Ele é quem dá a ordem, Ele é que diz como é que nós vamos ganhar as batalhas. Às vezes a gente vê uma situação e eu digo assim: não, eu sei como fazer isso. Eu vou fazer dessa forma. Mas e se o Senhor quiser fazer de uma forma totalmente diferente? Então, por isso que nós precisamos, muitas vezes, estarmos atentos aos comandos do Senhor. Há uma situação difícil aqui, estabelecida na minha vida, Senhor. Mas o que eu preciso fazer? Eu sei que se eu fizesse de determinada forma, talvez desse certo. Aqui, como é que uma guerra é travada? É através de uma luta corporal. Não é assim? Naquela época, através de espadas, de armadura, mas esses homens não tinham nada disso. E a gente vê que Gideão, aqui no versículo 7, ele foi para a batalha com trombetas, com vasos e com tochas. Olha que coisa tremenda. Porque ele confiava no Senhor. Às vezes vai parecer loucura algumas situações que nós vamos fazer diante de determinadas guerras, batalhas que enfrentamos. Mas se nós estivermos ouvindo a direção do Senhor, queridos, certamente, ainda que as pessoas não entendam, ainda que esses homens aqui não tenham entendido, né, o Senhor vai fazer. E aí a gente vê que ele estava ali com aqueles homens e o Senhor disse a ele... Deixa eu ver aqui onde é que foi. Sim, aqui no capítulo 7, no versículo 2, disse assim: era um número grandioso que estava com ele naquele exército. Então o Senhor ordenou a Gideão, no versículo 2:
O povo que está contigo é numeroso demais para que eu entregue Midian nas suas mãos, a fim de que Israel não caia em soberba e venha orgulhar-se em detrimento à minha pessoa, alardeando que a sua própria força o livrou. Aí no versículo 3, agora, pois, proclama aos ouvidos de todo o povo, quem estiver tremendo de medo, volte e observe no monte Gileade. Então 22.000 homens decidiram partir e ficaram apenas 10.000. Então a gente vê aqui que servir ao Senhor precisa ter coragem. Servir ao Senhor em determinadas situações, a gente vai querer olhar para trás, vai querer voltar. E o Senhor diz, não volte não tema não, continue. Porque os covardes voltam, mas nós somos aqueles que fomos chamados para permanecer, prevalecer em meio às situações difíceis, amém? E aí a gente vê que o Senhor ainda disse, mas ainda tem muito desses 10.000. Para que não achem que foi o exército numeroso, que foi a força daqueles homens que venceram os inimigos. Então o Senhor faz com que, diz para ele, faça com que aqueles homens vão beber a água e de determinada forma, se eles tomarem a água pegando com a mão e lamber, eles ficam. E aí, daqueles ali, os que sobraram foram 300. Olha que coisa, minha gente. A gente olha para essa situação e diz assim, meu Deus, como é que o Senhor pega um exército numeroso que estava do outro lado do rio e escolhe 300 homens para poder vencer essa batalha. E nós somos aqueles que fazemos parte dos 300, amém? Nós somos aqueles que não iremos retroceder, que vamos continuar, independente da circunstância, da situação. Nós fomos chamados para continuar a prevalecer nele, em nome de Jesus. E aqui nós vemos que Gideão, além de ter ido apenas com 300, ele foi com armas improváveis. Era um homem improvável, num cenário improvável e com armas para vencer uma batalha improvável. Mas ele servia a um Deus poderoso, um general de guerra que estava com ele. E aí nós vemos que Gideão foi para a batalha com trombeta, com vasos e com tochas. E eu disse, Jesus, que mistério é esse? E eu passei essa semana lendo aqui isso. E aí a gente vê aqui que as trombetas, né, nós precisamos, diante de cenários difíceis nas nossas vidas, né, de situações que nós olhamos e dizemos, só o Senhor para fazer algo em meu favor nessa situação. Alguém que esteja te humilhando no trabalho, alguém que esteja se levantando na sua casa. Tem situações que a gente olha assim, Senhor, não tenho mais força, mas só o Senhor pode fazer isso. E aí o Senhor começou a gerar hoje no meu coração, assim, falando assim, para a gente vencer determinadas batalhas, nós precisamos tocar a trombeta de quem nós somos, de quem nós servimos. Então revele aos seus inimigos a quem você serve. Muitas vezes o inimigo quer nos fazer calar, quer nos fazer paralisar, mas nós precisamos, diante do inimigo, cercar ele com a nossa trombeta de oração, de adoração, de palavras proféticas, declarando quem é a favor de nós. Então, diante de um cenário que muitas vezes quer nos frustrar, quer nos fazer calar, que eu e você venhamos tocar essa trombeta de quem nós servimos. Que nós servimos ao general de guerra. Não se prostre, não se cale. Não fique prostrado e calado diante das dificuldades. Mas comece em oração, comece em declaração, comece a dizer a quem você serve. Que o seu Deus é poderoso, que Ele tem poder para fazer, que Ele vai mudar essa situação. Em nome de Jesus. E é isso que precisamos fazer. E aí a gente vê nesse cenário aqui, quando essa trombeta começou a ser tocada, né, os inimigos cercados, eles ficaram atordoados. Quando nós nos levantamos diante de um cenário difícil e dizemos assim, o meu Deus é grande,
o meu Deus é poderoso, né? O inimigo fica sem compreender porque eu e você estamos agindo dessa forma. Então nós precisamos nos levantar e adorar ao Senhor, independente da circunstância. Profetiza palavras de vitória sobre a sua vida. Você olha para aquele vale difícil, para aquele marido difícil, para aquele filho difícil e começa a declarar as trombetas de vitória do Senhor sobre a vida dele. Em nome de Jesus. Porque essas são as armas que o Senhor nos deu. As nossas armas não são como a de outras pessoas, mas as nossas armas são espirituais. Nós precisamos vencer as nossas batalhas em oração, em jejum, em contrição e adoração ao Senhor. E aí a gente vê que Gideão ele foi com aqueles 300 com trombetas, com um vaso que tinha uma tocha dentro do vaso. E aí, quando eles tocam a trombeta, eles quebram aquele vaso e aquelas tochas é iluminada. Então, nós precisamos nos quebrar, nos quebrantar diante do Senhor, para que essa luz resplandeça através de nós. A palavra diz que o Senhor não despreza um espírito quebrantado e contrito na sua presença. Muitas vezes estamos diante de situações e estamos com um espírito altivo ainda e o Senhor diz, filha, é necessário se quebrar. Se quebre diante de mim nessa situação. Se quebrando diante de mim em contrição, dizendo que só o Senhor pode fazer. Então a gente vê aqui que quando esses homens quebram esse vaso, né, que essas tochas iluminam, então aqueles homens começam, naquele arraial, a ficar confundidos, ficar com medo. Porque talvez um tentando matar o outro, né, os próprios inimigos começaram a se matar e começaram a correr sem entender, achando que era um exército glorioso. Então nós precisamos, queridos, em nome de Jesus, orar, adorar, nos quebrantar diante do Senhor, para que a luz do Senhor resplandeça através das nossas vidas. Amém? Então, muitas vezes nós precisamos, porque o vaso ele não é importante, mas aquilo que está dentro de nós sim é que é o importante. Não é por causa de nós, não é por causa da nossa adoração, não é porque nós somos melhores, mas é porque o Senhor Todo-Poderoso habita dentro de nós e Ele fará com que nós venhamos prevalecer as situações difíceis, em nome de Jesus. Então a gente vê aqui que quanto mais quebrantados e contritos a Deus, mais a luz do Senhor vai resplandecer e vai se revelar em nós e através de nós. Deus usa situações difíceis, queridos, os inimigos das nossas vidas, as situações que nos cercam, assim como Deus estava usando os midianitas para poder quebrantar aquele povo. Para poder fazer com que aquele povo deixasse de adorar outros deuses. Para poder mostrar para aquele povo que só há um Deus. Que eles só podem adorar o Deus Todo-Poderoso, o Senhor. O Eu Sou. Então a gente vê aqui que quando a luz de Cristo, a trombeta é tocada, começou a brilhar sobre a vida, e aquela tocha começou a brilhar, os inimigos foram dispersos e foram confundidos. Então, quando nós usamos essas armas espirituais, que ao meu ver e ao seu ver pode até ser improvável para determinadas circunstâncias que nós estamos enfrentando, mas muitas vezes o Senhor diz só apenas orem, não coloque a tua mão, através da tua adoração eu vou confundir os teus inimigos, eu vou fazer algo poderoso na sua vida. Então a gente vê aqui que a trombeta precisa ser tocada, o vaso precisa ser quebrado e a chama precisa estar acesa dentro de nós. Em nome de Jesus, nós precisamos
Todos os dias, anunciar o Senhor dessa forma. Todos os dias, diante das situações difíceis, confundir os nossos inimigos. Como é que eu e você estamos enfrentando as dificuldades? O Senhor nos chamou para sermos mais que vencedores. Será se estamos abatidos? Será se estamos como aquele povo não colhendo, sendo roubada a alegria, sendo roubada a paz? Não foi para isso que o Senhor nos chamou. O Senhor nos chamou para prevalecer essas circunstâncias. Então, quando nós nos achegamos a Deus, certamente Ele se achegará a nós. E muitas vezes nós estamos em circunstâncias que não conseguimos nem orar. Que é aí que é a arma de guerra do crente. Nós precisamos orar. Às vezes tem situações que querem nos afligir de tal forma que não temos nem forças para buscar o Senhor, nem forças para orar. Quanto mais adorar, se não tem nem força para pedir socorro, quanto mais adorar. E aí a gente vê aqui que o Senhor foi apertando o seu povo a tal ponto que eles não aguentaram mais. Eles não eram mais escravos do Egito, que é o que acontece comigo e com você. Nós não somos mais escravos do inimigo. Nós somos livres, nós somos escolhidos e chamados pelo Senhor Jesus. E foi para isso que Ele nos chamou, para viver debaixo dessa liberdade. Mas aí muitas vezes há situações que estão nos forjando. É o próprio Deus nos aprimorando, nos aperfeiçoando. Porque aí eu acredito aqui que diante desse cenário, esse povo agora que estava ali, mas Deus vai fazer essa grande obra com apenas 300. Então a gente vê em determinadas circunstâncias das nossas vidas que o Senhor age da forma que Ele quer. Ele usa quem Ele quer, Ele faz da forma como Ele quer. Basta apenas uma palavra para que toda aquela situação cesse. Né? Às vezes nós olhamos situações que vêm ao longo de tantos anos, tantas coisas acontecendo na nossa família, na nossa casa. Eu estava até conversando com meu esposo sobre isso. A gente falando, né? Na nossa família, amor, tanta coisa, né? Aconteceu, os casamentos, praticamente todos os casamentos destruídos, tanto do lado do meu pai como do lado da minha mãe, do lado dele também. E a gente vê um cenário improvável. Mas o Senhor me chamou e chamou ele e diz: a partir de vocês agora é uma nova história, é uma linhagem nova. Né? E aí a gente vê muitas vezes situações se repetindo nas nossas vidas e dizendo assim: não, mas está tudo bem, eu já estou acostumado, vai ser assim mesmo. Foi assim que precisa ser determinado, porque minha avó passou por isso, minha mãe passou por isso, minhas tias, todo mundo passou por isso, e tem que ser assim comigo mesmo. Não aceite, querido. Ore diante de circunstâncias que você diz assim: Senhor, eu preciso de um favor teu, de uma nova história, de um novo recomeço. Assim como o Senhor fez, que teve misericórdia desse povo que tinha se voltado em idolatria para outros deuses. O Senhor pode fazer na minha e na tua vida, porque Ele é um Deus de misericórdia e de amor. Ele é um Deus bom. E aqui nós vemos em Isaías, no capítulo 60, no versículo 1, que diz assim: põe-te em pé, levanta-te e resplandece, porquanto a tua luz é chegada, e a glória do Senhor raia sobre ti. No versículo 2 diz assim: em verdade, as trevas cobrem a terra, a escuridão envolve todas as nações, mas sobre ti levanta-se a face do Senhor, e sua glória aparece sobre ti. O Senhor está me chamando e te chamando hoje. Levanta-se dessa situação, levanta-se dessa prostração e resplandece, porque eu sou o general de guerra na tua vida e eu posso fazer tudo novo, e eu posso vencer essa batalha, essa guerra que para mim e para você pode ser impossível e difícil.
Para Deus não há nada impossível. Mas assim como Gideão precisou ser corajoso diante de um cenário de medo, o Senhor nos chama para ser corajosos também. O Senhor nos chama para nos levantar, para sair de uma situação de prostração, de medo, de pavor, e dizer assim: eu te escolhi, como ele escolheu Gideão e chamou Gideão de valente, de corajoso, de valente guerreiro. Então, queridos, a gente vê aqui que nesse cenário, nessa história de Gideão, um homem totalmente improvável, onde ele poderia olhar para si e dizer: mas tudo bem, Senhor, eu vou morrer aqui, malhando trigo no lagar, sendo roubado, né? Sendo tudo aquilo que a minha família e o meu povo planta sendo levado pelo inimigo. Mas o Senhor chegou na vida daquele homem e fez tudo novo. Mas a gente vê que Gideão precisou corresponder com o chamado do Senhor. Então, nós precisamos entender que nós temos que corresponder com o chamamento do Senhor. Nós precisamos de que o Senhor tem te chamado. Né? Você pode olhar para si e dizer assim: Senhor, não tenho como. Mas não é na tua arma, não é na tua força, não é no teu jeito, é no jeito de Deus. Nós vemos aqui nessa história que não é como a gente pensa. Não é um cenário como a gente pensa, é um homem improvável, uma circunstância improvável, mas Deus deu vitória. Então, Ele é o mesmo Deus na minha e na tua vida. Né? Esses homens não tinham espadas, mas eles declararam lá: a espada pelo Senhor e por Gideão. E a gente vê ali que a espada do general de guerra passou sobre aquele arraial e deu a vitória. Eles não tinham espada, mas a espada do Senhor veio sobre aquela situação e decretou a vitória daquele povo. Em nome de Jesus, querido. Então, ainda que você se veja numa condição e diga assim: Senhor, eu não tenho forças contra essa situação, mas o Senhor é quem peleja por mim e por você. Amém? Deus continua agindo na minha e na tua vida. A gente diz assim: mas isso foi lá na época de Gideão. Mas Deus continua nos chamando para corresponder com Ele, nos chamando para ser fortes e corajosos todos os dias. Nós somos colocados diante de circunstâncias que tememos, mas o Senhor todos os dias, meu amigo Espírito Santo, está dizendo: levanta-se, resplandece, faz a glória do Senhor vir sobre ti. Em nome de Jesus, ora, jejua, proclama, profetiza, toca a trombeta sobre essa situação difícil. Em nome de Jesus de Nazaré, nós precisamos entender que Deus continua agindo na minha e na tua vida. Nós podemos olhar para nós e dizermos assim: nós somos improváveis. Irmã Karine, eu sou a mais improvável da minha casa. Eu também me acho assim. Todas as vezes que eu vejo lá meu nome na escala de Jesus, a mais pequenininha, a mais improvávelzinha, mas eu digo: não, Senhor, eu vou na força de Gideão. E hoje eu li dessa palavra chorando, eu digo: meu Deus! Quando a gente temer, a gente tem que entender que não é na nossa força. É por causa do Senhor, é porque o Senhor nos chamou. O Senhor já viu lá na frente, queridos. Às vezes a gente olha e diz assim: não tem como essa situação se dar, Senhor. Só o Senhor mesmo para fazer, é só Ele mesmo que vai fazer na minha e na tua vida. Enquanto a gente vai obedecendo, a gente vai guerreando, a gente vai orando, o Senhor vai nos forjando. Gideão, ele não foi um homem valente e guerreiro, assim que o Senhor o chamou. Mas à medida que ele ia obedecendo, ele ia pedindo sinais, ele ia vendo Deus com ele foi se fortalecendo de fé, de vigor, dizendo assim: Deus realmente é comigo. Então, enquanto a gente vai caminhando com o Senhor, obedecendo, muitas vezes temendo, pedindo sinais, é que o Senhor vai forjando quem Ele quer que nós sejamos. Dia após dia nós vamos sendo aperfeiçoados pelo Senhor. E à medida que nós vamos caminhando com Ele, nós vamos nos tornando aquilo que Ele nos fez. O que Ele nos fez para sermos. O propósito que Deus tem para cada um de nós. Mas se Gideão tivesse dito assim: não, Senhor, isso não é comigo.
Eu não vou corresponder com isso aí. Eu não sou corajoso. Será mesmo que Deus poderia ter levantado outra pessoa, mas ele não ia fazer parte desse grande plano e a gente não estaria falando dele hoje, em 2024 aqui. E dizendo que Deus fez um grande feito através de um homem improvável, num cenário improvável. E a gente vê tantos outros homens que Deus chamou, que a gente olha para a vida, né? Davi era um improvável, José era um improvável, Ruth, Esther, Gideão, todos os discípulos, Paulo, eu e você. Não é assim? Então, Deus continua fazendo, a gente vai olhar aqui, a Bíblia é recheada de pessoas que não podem, que não podiam, mas o Senhor mesmo assim contou com eles e fez. Então nós precisamos corresponder ao Senhor, porque não é na nossa força. É por causa que o Senhor nos chamou. É por causa que Ele quer fazer assim. A gente não precisa entender. Não é assim? E aqui para finalizar, em 2 Coríntios, no capítulo 12, no versículo 9, 2 Coríntios 12, no 9, diz assim: Entretanto, ele me declarou: a minha graça te é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Sendo assim, de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que o poder de Cristo repouse sobre mim. A gente vê, queridos, aqui que não é a nossa força, né? Quando nós estamos fracos, o poder do Senhor se aperfeiçoa em nós. Porque nós entendemos, eu não posso nada, mas eu sirvo a um Deus que pode. Eu sirvo a um Deus general de guerra que pode ir adiante de mim, que tem todo o poder para resolver. Então, quando nós nos colocamos nessa condição de dizer, Senhor, eu sou fraco, eu sou pequeno, assim como Gideão. Mas se o Senhor me comissionou, se o Senhor me chamou, eu quero corresponder. Em nome de Jesus. Então eu não sei o que o Senhor disse que você é. O que o Senhor olhou para você e te chamou. Porque o Senhor nos chama cada um na sua particularidade. Não é assim? Mas entenda que ainda que você olhe para dentro de si e diga, Senhor, não tem condições. Eu olho para mim e eu não vejo capacidade para isso. Mas se o Senhor te chamou, com certeza, se você continuar em obediência, se você continuar caminhando com Ele, Ele vai te aperfeiçoando dia após dia. O segredo é esse, queridos, é continuar e prevalecer com o Senhor. Diante dos cenários difíceis, nós precisamos agarrar aqui no amigo Espírito Santo e dizer, eu não tenho nada, eu não posso nada. Todos os dias da minha vida, Senhor, eu preciso de Ti. Eu não posso fazer nada sem a Tua presença. Eu não posso ir para lugar algum sem a Tua presença. Eu não posso cantar um louvor se não for com a Tua ajuda. Eu não posso apregoar a Tua palavra se não for pelo Espírito Santo. Sem Ele, nada podemos fazer. Todo o poder, toda a glória, toda a honra, toda a nossa confiança precisa estar no Senhor. E eu estava em casa e eu disse, meu Deus, às vezes nós nos vemos em situações, assim como os Gideão, diante de tantas guerras, diante de tantas batalhas, que não temos nem forças para orar, né? Que nós não vemos uma saída. E aí o Senhor disse, filha, que essa noite seria uma noite que o Senhor iria cravar no meu e no teu coração, para que Ele nos chamou para vencer. Às vezes eu posso não ter conseguido passar para você aquilo que o Senhor falou comigo. Mas o Senhor queria a todo momento ali me dizendo, filha, eu sou o Deus da guerra, eu sou o Deus que estou contigo, eu me importo. Deus se importa com as nossas dores, queridos. Deus se importa conosco. Você não está sozinho. Você não está sozinho. Então, que nessa noite eu vou te convidar a ficar de pé. Coloque diante do Senhor, nesse momento, todas
aquelas coisas que você olha para esse cenário e diz assim, Senhor, isso é impossível, eu não tenho mais forças para lutar. O inimigo tem roubado situações, tem roubado a alegria, tem roubado tudo aquilo que eu tenho me esforçado para fazer, Senhor. E eu não vejo uma saída. Eu te convido nessa noite, coloca diante de Deus essa situação. Continua sendo firme, forte e corajoso diante das dores e das lutas, porque o Senhor pelejará em teu favor. Enquanto eu vou pedir ao pastor Luciano para orar, então você nesse momento mentaliza aquilo que você precisa do favor de Deus. E diga assim, Senhor, eu preciso que o Senhor faça isso por mim. Mas corresponda com o amigo Espírito Santo que tem te chamado. Corresponda quando o Senhor te chamar para orar na madrugada por certas circunstâncias e situações. Não se dispersa em meio à guerra, porque muitas vezes estamos em meio a um cenário de guerra e estamos dispersos. E o Senhor nos chama nessa noite, não se dispersa, filhos. Não se dispersa em meio às situações difíceis. Clame ao Senhor, toque a trombeta, quebre o vaso e que a chama do Senhor esteja sempre acesa no meu e no teu coração, em nome de Jesus. Vamos orar nesse momento? Glória a Deus, o Senhor me reservou essa noite para a gente entender que em meio à guerra, nós não podemos parar de olhar